Boa noite, família. É um prazer estar junto com você, é um prazer entrar dentro da sua casa e é um prazer tê-lo do nosso lado aqui, no nosso programa Minha Família é Assim. Hoje, né? E junto comigo, né, João Carlos? Juntinhos aqui. Juntinho conosco aqui. Oh, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a esse programa Minha Família é Assim. E agora fala o tema. Tá, o nosso tema hoje é a educação dos filhos na adolescência. Olha que bacana. Nós vamos falar da adolescência hoje, tá? Eu acho que isso é importante. Nós fizemos um programa anterior que é a educação dos filhos na infância. Da sexualidade. Educação dos filhos, sexual dos filhos na adolescência, né? Nós falamos da educação sexual dos filhos na infância e agora é na adolescência, né? E essa etapa estava maravilhosa. Eu estava aqui antes de entrar no ar com vocês, vibrando, né? Porque nós estamos com uma filha adolescente. Isso, ao mesmo tempo, é desafiador para os pais, mas é uma fase maravilhosa. E se você foi muito bem na sua fase, e se você fizer uma retrospectiva, né, na sua vida, se você olhar para a sua adolescência, você vai ver que coisa maravilhosa. Eu gosto sempre de estar voltando um pouco atrás, Luísa. Eu não sei se você constantemente faz isso, mas eu revejo muito a minha adolescência. Eu amo escutar quando você fala da sua adolescência, eu morro de rir, João Carlos. Você vai falar um pouquinho pra gente hoje dela. Deus é pai. Não, é muito legal, João Carlos. É legal demais. Então, o que é o... intensamente, né? O que é o adolescente? O adolescente é essa pessoa que está vivendo uma etapa. Quer dizer, é uma etapa da vida, tá vendo? É uma etapa. Não é uma passagem, não, gente. É uma etapa da vida, propriamente do ser humano, que é a adolescência. Tá? Falou-se muito de uma passagem, né? Não, não é. A adolescência não é uma passagem. É uma etapa própria de se viver, que o ser humano ele vive com muita intensidade, né? O que é? A alegria desbrocha. A criança já é uma pessoa alegre, né? Mas ela é alegre dentro do mundo dela. E o que acontece com o adolescente? Ele se alegra agora com o mundo. Ai, eu descobri um mundo, tem um mundo aí na minha frente. Um mundo para mim poder explorar até a última gota desse mundo. Então eu não posso perder tempo. O adolescente não perde tempo, ele não está preocupado com amanhã, né? com o que passou para trás. Não, eu quero viver esse negócio agora aqui. Ó. Então o adolescente ele vive muito isso e ele vive mesmo. Ele vive na sua totalidade. Isso que é o bonito do adolescente. Né? Ele vive tudo isso daí. Agora, mas o que está acontecendo com ele, né? Nos bastidores? Ele está sendo, naquele momento, nessa fase dele da adolescência, olha, ele está sendo inundado ali de hormônios, que vai fazendo com que ele se transforme, né? Ele deixe de ser uma pessoa infantil para ser uma pessoa adulta, entendeu? Então, é quase, nós diríamos dizer, é quase um adulto perfeito o adolescente, mas ele não Isso assusta tanto ele quanto a gente que está vendo, João Carlos. Primeiro vem a puberdade antes da adolescência. Eu só vou passar um pouquinho rapidinho para isso aí, porque a puberdade é muito interessante, né? Porque começa a vir um mundo, né, ali de hormônios que vai fazer com que esses caracteres aqui secundários comecem a aparecer. Justamente. É um pelo ali na vagina, um pelo no pênis, é o pênis o corpo que se aumenta, o corpo que cresce, a mão, o pé. Ele fica meio desproporcional, o rosto, a voz que muda. E aí a gente olha para cá, mas ele não tá com cara de criança mais, ele tá com cara de homem, que isso? Não, e nem homem ele é ainda. E nem homem ele não é homem, não é criança. Me assusta com isso. E é isso que é lindo, olha, quando eu estudei psicologia, isso que eu partilhei com ele, eu falei, Luiz, olha, infelizmente eu perguntei, você estudava isso? Vocês dois falaram, não estudei isso. Infelizmente, muita coisa ficou para trás aí na ciência, tá? O que eu estudava? A gente observava os adolescentes. A gente percebia aquela coisa... Olha, eu posso falar isso com todo carinho, aquela coisa amorfa. Era uma coisa amorfa. Porque não era nem criança nem homem, era um trem que estava se transformando. E é bonito isso. E é bonito a gente ver. Então ficava... E se te ver batendo nas coisas, não tinha orientação espacial ainda, porque ele estava crescendo. As coisas estavam crescendo, ele estava meio confuso tempo espacialmente ali. Isso é bonito a gente perceber no adolescente. Isso é maravilhoso. Agora, tá vendo? Ele estava meio amorfo. Agora, isso é a fase. Ele vai se... Nós falamos isso, né? Olha, ele se tornou homem. Olha o carão dele, Luiz. Olha, como que agora ele tá virando... Agora ele é homem mesmo. A gente fica assim lá em casa. Lá na vida adulta, A gente né? fica assim lá em casa. A gente olha para Maria Júlia e fala assim...
olha lá, João Carlos, a Maria Júlia, o João Carlos. Luísa Maria Júlia agora não está com o rostinho mais de criança. De criança, não. Está se transformando. Isso é bonito. Bonito. Isso é o adolescente. Coisa linda. Isso é adolescente. E a gente vibra, né? E ela tampa o mamazinho. Já vai crescendo, que fica né? aquelas duas bolinhas, né, gente? E a mulher, às vezes, fica ali com um jeito meio sem graça da manifestação daquilo. E coloca um blusão e morre de calor, mas tá com o blusão tampando, né? E ainda existe faça isso. Chuva, não é só sol. naquele tempo, não. Ainda existe isso. Né? Existe. E aí vem a visita da menstruação. Na nossa casa foi alegria. Foi alegria, foi festa. Viva! Foi festa. Que alegria! Nós temos uma mocinha. Sim, dentro de casa. Né? Foi alegria ela contar pra gente. Então, assim, é muito bonita essa fase. A fase da adolescência é maravilhosa. E é muito intenso porque tem esse surgimento do físico, surgimento e, além de tudo, João Carlos, tem o surgimento cognitivo, né? Sim, porque, acho que é importante você tocar nesse assunto. Porque é o seguinte, o que acontece? Até então, a criança, ela não desenvolveu concretamente o lobo frontal. O lobo frontal, ele vai se Na etapa da infância. Na etapa da infância, isso não aconteceu. O lobo frontal, ele é responsável pelo comportamento e principalmente por funções que são consideradas superiores. Por exemplo, o planejamento, planejar a vida, organizar o futuro, pensar no futuro, pensar sobre ele, né? Ele mesmo, ele refletir sobre a existência. Você não vê uma criança sentada pensando assim, o que serei? O que vou ser? Você não vê uma criança pensando sobre ele? Não. Como eu tenho quer sido brincar, na minha vida? Ele não está fazendo grandes reflexões. Na adolescência, o cérebro começa a funcionar de forma diferente. E que forma diferente é essa? Ele começa a pensar sobre ele. Ele começa a construir o que a gente chama de metacognição. Ele pensa sobre o próprio pensamento. Isso é um amadurecimento muito grande, que na criança não existia. Isso daí. E na sexualidade, isso vai ter um impacto. Toda essa construção que nós estamos falando, que na infância não é assim, porque ele não tem essa percepção de si, e o sexo, o órgão não está ainda integrado e não tem um outro sentido a não ser utilizar para fins fisiológicos, né? Que é fazer o xixi, né? E tudo. Na adolescência agora ele vai ter outra implicação. Já começa outra implicação, porque diferente da infância, que não estava integrado, a construção sexual dele com a construção afetiva, agora na adolescência começa a integrar a construção dele sexual com a construção dele afetiva. É na adolescência que começa, de uma maneira imatura. Não é da maneira madura. Ali ele se tornou uma pessoa madura naquele tempo. Já começa o treinamento, né? O outro, que para ele não tinha tanto significado, agora na adolescência já começa a ter um significado. O outro diferente de mim começa a ter um significado. Que o outro, né, começa a ser interessante para ele, o outro. Ele começa a pensar, ele começa a dar conta desse outro. Isso é lindo demais. Que existe uma pessoa diferente de mim. Como existe uma pessoa igual a mim, mas existe uma pessoa também diferente de mim. Olha, na infância, ele não dava conta desse negócio aí. Agora na adolescência... Com esses hormônios todos também, com essa construção toda. Isso. O desejo, ele olha, atração, né? Aí começa a agir por causa da ação do hormônio. O desejo sexual pelo sexo oposto. Aí começa a ter... isso começa a aflorar. É nessa etapa da vida que começa a aflorar. Né? O outro começa a ser não só interessante como ele é diferente, mas o outro também tem algo diferente de mim e que é atrativo para mim. Agora, isso, você já imaginou? Ainda ele, cognitivamente, ele não está totalmente maduro. Está caminhando para essa maturidade. Gente, você imaginou? Está começando a pensar sobre ele. Eu fico imaginando uma adolescente, ele chegando perto da menina. A minha menina, ela morreu de rir. Eu ensinando umas brincadeiras para ela. Minha filha, você tem que bater papo cabeça com as pessoas. Ele falou assim, papo cabeça, papai? Eu tô falando brincando com você, tá, filhinho? Eu assim com ela. E ela rolou de rir. Papai, o que é papo cabeça? Ó, vem cá. Seu cabelo tá bonito, hein? Meu cabelo tá bonito. Isso é um papo cabeça. Que shampoo que você usa? Eu uso tal shampoo. Ixi, eu tô cheia de piolho. Esse é papo de cabeça. Na época do adolescente, porque ele não tem
Ele não tem uma organização ainda toda madura para chegar e convencer e conversar, conversado. Ele não sabe tudo não, João Carlos. Não. Ele acha que ele sabe, viu, gente? Sabe, ele acha que ele sabe. Que sabe. Acha que sabe e desconsidera muitas vezes o que todo mundo sabe. É um pô meu, que cara. Agora é o mundo que sabe, Isso. não é o pai e a mãe mais. Então isso são palavras, né? Nem são frases completas, nem são palavras assim, pô, meu, pô, cara, aí, velho, bacana, sou, né? Então são coisas assim que eles vão conversando por códigos, né? E estão conversando entre eles ali. Mas uma coisa assim, madura, não acontece no adolescente, tá? Mas o que vai acontecendo dentro dele, que isso que é importante, né? Como ele vai se despertando pelo outro, o que vai acontecendo dentro dele? Ele começa a se interessar pelo outro. Como eu não consigo abarcar o outro como eu gostaria de abarcar, né, para poder me encantar esse outro para se aproximar de mim, ele começa a trabalhar com a fantasia dele. Por isso que isso começa a se integrar, o afeto com o sexual. Então, ele começa a trabalhar dentro da fantasia dele, o mundo fantasmático dele. O adolescente, ele vive muito o mundo fantasmático, mas ali ele faz de tudo que ele gostaria de fazer, que ele não tinha coragem de fazer ali. No real. Então, a menininha, o menininho, que eu gostaria de chegar, mas talvez eu não tenha tanta coragem, porque ainda eu não acredito ainda no meu potencial de chegada, aí ele começa a chegar na fantasia. E chegando em tudo. Ele chega para dar beijo, abraço, mas também para começar também a ter a relação sexual virtual dentro dele. Ou hoje, João Carlos, no mundo virtual. Ele faz isso acontecer no mundo virtual. Isso é um perigo. Ele não consegue fazer porque ele não tem essa coragem, esse domínio todo, né, para realizar isso. Aí ele procura o mundo virtual para ele realizar essas fantasias. Ele pode se utilizar do mundo virtual, para criar assistindo filminho, assistindo programas, assistindo tudo isso aí, para fomentar a fantasia sexual dele. E para colocar em prática junto ali, porque ele não tem que estar presente. Qual que é o perigo? Né? Na minha fantasia não tem limite. Não tem limite do certo e do errado, do correto, do bem e do mal. Não tem limite ali. Não há limite para ele. Isso é um perigo, eu ficar só nesse mundo aí. Mas o adolescente, ele fica muito nesse mundo. É nesse mundo que o adolescente fica aí. Porque para ele o mundo real, né? Dependendo de como ele viveu a vida dele, é muito perigoso para ele. Né? A realidade, a pessoa concreta para ele ainda é uma descoberta na vida dele, desse adolescente. Então, ele prefere ficar no mundo virtual, porque ele faz de tudo. Ele prefere ficar no seu computadorzinho, no seu iPhone, ou seja, o smartphone que ele esteja com ele, vibrando ali, entendeu? E ali ele vai fundo. Então, mas o que acontece aí? Aí chega no tema da questão da masturbação, né? Primeiro, aí nós já podemos entender com mais maturidade o que significa masturbação. Existe um conceito de masturbação. É um descarregar a tensão sexual. Tá vendo? A masturbação é um descarregar a tensão sexual. Como que isso aconteceria na infância? Que nem esperma o carinha tinha. Agora ele tem. Ele tem material físico para isso acontecer com ele. Então, essa tensão, ele acaba se masturbando. Então, nessa etapa da vida, é compreensível. Isso é compreensível nessa etapa da vida. Quando a gente percebe um adolescente se masturbando. A gente dá para entender, opa, existe uma tensão, porque também existencialmente ele está vivendo uma angústia, ele não sabe lidar com essa angústia dele, ele fica ansioso, fica muito tensionado, fica angustiado, ele vai ter que liberar isso de alguma forma. Aí ele se masturba. Cheio de fantasia. E cheio de fantasia. Tá vendo? Isso aí é importante a gente entender, que nessa etapa é compreensível a gente perceber um adolescente masturbando. Agora, é correto? Aí nós vamos ter que analisar. Tá vendo? Isso aí já faz parte de uma outra teoria, que também seria a gente avaliar dentro da teologia, né? Sim. Dentro de outra perspectiva. Sim. Falando de uma questão biológica, isso pode acontecer. Sim. Agora, falando de uma dimensão do cristianismo, daquilo que a gente acredita, uma outra perspectiva, né? Porque o que pode se entender aí? Ele pode também se dominar, é o momento dele também se dominar, entendeu? É o momento dele dar uma olhada para a vida. E quando ele se domina nesse momento, ele vai criar possibilidades para frente. É um aprendizado.
É um aprendizado. Uma outra coisa, tá? Que eu preciso de fechar isso com vocês. A questão da homossexualidade. Olha, é difícil para esse jovem, nesse momento, ele chegar numa menina. Porque, ao mesmo tempo, é objeto de desejo, mas é um objeto de dificuldade de eu chegar ali. Então, é mais fácil eu me aproximar daquilo que é mais próximo de mim, que é mais igual a mim. Então, pode acontecer nesse momento aí, essa confusão da amizade, entendeu? Porque ele está a pleno vapor, descobrindo sua sexualidade, definindo sua identidade sexual. E essa confusão pode vir dentro dele. Por quê? Pô, esse menino, o que eu não tinha coragem de falar com ela, não tinha coragem, com ele eu tenho coragem de fazer. Então nós vamos construir uma amizade e o que vai acontecendo? Essa mistura, isso vai borbulhando dentro dele. Então se ele não souber controlar isso dentro dele, o que vai acontecer? Ele pode confundir. Ele pode entrar nesse mundo aí. Então, nessa etapa na vida, porque eu ainda estou me descobrindo, ainda me envolver homossexualmente com esse meu companheiro ou minha companheira, pode acontecer isso aí. Pode acontecer. Isso não é, vai acontecer, é certo acontecer, sempre vai acontecer? Não. Mas pode acontecer, por essa fragilidade desse adolescente. Agora nós devemos chamar, mozão, um VT. Olha, João Carlos, depois nós precisamos falar mais sobre isso. É um assunto que eu acredito que em casa as pessoas têm muita curiosidade. E é um assunto que nós precisamos realmente retomar, sabe? Mas também, hoje nesse programa, a gente precisa dar umas dicas para a família de como falar para os pais lá, né? Como os pais vão falar com os filhos, como eles vão falar, né? Cuidar dos filhos. E a gente tem aí um VT que pode nos ajudar também, com a Aline. Lidar com os desafios da adolescência não é nada fácil. Principalmente se a relação pais e filhos não estiver bem estruturada. Quando se trata sobre orientação, educação sexual para adolescente, isso pode ficar ainda mais complexo. Por quê? Porque nós trabalhamos com dois posicionamentos. O do adolescente, que tem todo o desejo natural, orgânico, fisiológico, e tem a questão desse pai e dessa mãe, que pode estar pronto ou não para tratar esse assunto com o filho. De um lado, nós temos esse filho com todos os impulsos, os desejos de satisfazer a carne, de satisfazer o corpo. Porque esse corpo pede uma resposta. Os hormônios estão aí todos à flor da pele. Acontecem coisas que eram inesperadas. A primeira menstruação, a primeira ejaculação, os desejos mesmo, uma possível masturbação. Quantas coisas acontecem na vida de um adolescente vinculado à sua sexualidade, ao ato sexual, a esse corpo que deseja uma resposta por prazer. Em contrapartida, nós temos pais que podem viver duas realidades. A primeira é fugir, não tratar do assunto, não permitir que esse assunto entre dentro de casa, talvez por não se sentir preparado, confortável, num lugar confortável, né? Será que isso é um tabu dentro da sua casa? E isso pode fazer com que essa relação, essa comunicação não seja tão saudável e automaticamente esse filho, esse adolescente que deseja tanto respostas, pode procurar isso na internet, na mídia, na televisão, com os amigos, de diversas formas. No entanto, se esse pai e essa mãe se sentir livre para tratar esse assunto com o seu filho, pode ser que haja uma tranquilidade nessa fase com relação à descoberta da sua sexualidade. Então, o importante que eu vejo para esse momento é saber como eu, pai, mãe, tenho condições de lidar com este assunto dentro da minha casa. Quando este assunto surgir, eu vou fugir ou eu terei liberdade para tratar com liberdade para com os meus filhos? A decisão sempre será dos pais. No entanto, será extremamente necessário que este homem, esta mulher que ocupa o lugar da paternidade responsável, se sinta livre. Um beijo, irmã. Um beijo para você, tá, querida Aline? Querida e queridos, né? Vocês que estão
nos escutando aí. Olha, agora é importante, né, como que a família vai saber lidar com tudo isso, né? Esse adolescente desse jeito, esse adolescente aí que está nessa masturbação transitória, esse adolescente que pode estar nesse homossexualismo transitório, né? Que é isso que nós temos que começar a entender, que é transitório. Tá? Isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer no tempo inteiro e vai acontecer. E isso é praxis da adolescência, não é. São casos que pode acontecer, que são esporádicos, não sempre, entendeu? Que eu acho que isso é importante a gente perceber isso daí, tá? E como que o pai vai se comportar, tá vendo? Como que o pai... Uma das dicas que a Aline foi falando foi a presença do pai, a presença da mãe. Isso é fundamental. A presença é fundamental desde o nascimento, desde a gestação, desde a concepção do pai e da mãe. Né? Se eu tive meu pai e a mamãe, os meus genitores estão aí, louvado seja Deus. Né? Que eles são... naturalmente isso seria mais importante para mim, mas isso não está acontecendo. As pessoas, a própria natureza que é sábia, que vai aproximando as pessoas, né? Desse ser, isso é importante para ele. Mas o que é importante nesse momento? Esse referencial masculino, referencial feminino para esse ser. Né? Porque quando o pai ali, diante da criança, né, se aproxima dela, nós falamos, se desde a infância está cultivando a amizade vai ser importante nesse momento da adolescência. Porque o adolescente vai ter confiança de poder falar, se dizer, se expressar. Mas o pai vai ter que ter maturidade de saber acolher o que está acontecendo. O pai não pode horrorizar. Porque, não primeiro, pode. deixa eu só fazer um parêntese, Pode, porque eu concordo muito com você. Eu vejo que essa confiança, essa confiabilidade, essa amizade, ela tem que ser construída. E eu concordo com você. Mas você que está em casa, se você não realizou isso até hoje, se não foi possível, o filho sempre dá a oportunidade, o pai e a mãe, de ser pai e mãe. Eu atendo pessoas e já atendi um caso em que as duas, mãe e filha, não tinha nenhum tipo de intimidade, porque não foi criado, a mãe não tinha tempo, não estava trabalhando, né? Estava trabalhando muito, não tinha tempo. E em determinado momento, a clínica foi para aproximar essas duas. E ela conseguiu, a mãe conseguiu estabelecer esse vínculo de afetividade em que a filha teve a confiança na mãe e começou ali, a partir daquele momento, a ser amiga. É possível. Apesar de toda a rivalidade, toda a confusão que acontece às vezes na adolescência, porque eles se tornam às vezes eles mais irritados, né? Mais bravos às vezes, mas é possível ainda. Eu concordo com você. E quero te dizer, né, e dizer para em casa que eu concordo, mas também essa possibilidade, né, João Carlos? Ainda há essa possibilidade do pai estabelecer um vínculo de amor que ainda não aconteceu antes. Abraçar o filho. Isso mesmo. Abraçar o filho na etapa que ele está. E aí ele tem liberdade para conversar. Dos dramas, né, que ele está vivendo, dos dramas que ele está vivendo, porque vai viver nessa construção da identidade, entendeu? Ajudar o filho, isso é importante demais ali, abraçar o filho, entendeu? Na confusão que está acontecendo social, que está pressionando esse filho, eu acho que o pai, ele deve acolher o filho, porque não vai ser a sociedade que vai acolher. Não. É o pai que vai acolher, para poder, a partir dessa acolhida com amor, saber direcionar o filho. Olha, fica atento. Tem algumas dicas que os filhos já dão e que a gente precisa querer ver. Tem família que não quer ver. E aí, quando não quer ver e deixa escondidinho lá no quarto para não te incomodar, a coisa complica. Então, queira ver o filho. Queira ver a realidade que ele está vivendo. Entre de cabeça para poder abraçar o seu filho. Porque talvez seja a oportunidade que a vida esteja te dando para que você possa criar um vínculo com o seu filho. Olha, em cada etapa você vai ter sua oportunidade de ser pai e ser mãe. Em cada etapa você vai ter a oportunidade de você saber educar o seu filho. Né? Agora na adolescência, se o seu filho você está com um filho adolescente na sua casa, veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo de confusão também na cabeça dele. Se coloque à disposição. Seja pai, acolha. Não é dispensando o filho, não é mandando o filho embora, não é tirando o filho da sua vida que você vai resolver o problema. Sim. Você está com dois problemas Talvez agora. você esteja vivendo uma decepção do seu filho. Você esperou, você teve um plano, um sonho para o seu filho. Você
acreditava, né, que em tudo que você acreditou ele não está correspondendo, né? E aquilo que hoje ele está demonstrando era o que menos você queria. Mas não deixe de amá-lo. Não deixe de acolher o seu filho. Você pode não concordar com aquilo, mas não deixe de amá-lo. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Foi muito bom conversar com vocês sobre a adolescência. Foi bom partilhar com vocês. Que pena que acabou. Sempre é uma pena. Eu fico doido para ter um pouquinho mais, né? Mas não deu. Quero só mandar um beijinho rápido para a Elita, lá de Fortaleza. Elita, amei a blusa. Elita tem uma confecção em Fortaleza e mandou pra gente aqui do programa. Olha aqui, que linda a nossa blusa. Elita, tô usando na minha casa. Usei aqui no programa, tô lindona. Tá Quero linda te agradecer. mesmo, meu amor. Elita, tem uma confecção lá em Fortaleza, mozão. Tenho. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente blusas dá lá o lindas, telefone, dá o contato. Um beijo pra você, Elita. Mozão, dá uma bênção pra gente terminar o programa. Você da família, agora é a sua vez, adolescente, se você está nos escutando, se você está aí nos escutando, você pai, você mãe, não desista do seu filho. Nós pedimos para Deus agora, Deus abençoar a sua família, entrar no seu coração, amorizar o seu coração, você pai, você mãe e você adolescente. Que Deus entre, que faça tudo o que precisa fazer na sua vida de filho e de pai. Que a bênção de Deus cubra você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar, como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é linda.